Qual é o assunto do nosso trabalho? Nós iremos falar sobre os filos, que é um dos critérios básicos da classificação dos seres vivos. Tem mais 5 critérios, são ordem, classe, espécie, gênero e reino, que foram determinados por Linneu. Iremos falar especialmente sobre o filo Molusca, que reúne cerca de 100 mil espécies vivas e é formado basicamente por seres marinhos. Mas existem espécies terrestres e outras de água doce. Há 550 milhões de anos surgiram os primeiros moluscos. Você pode não estar lembrando de algum animal deste filo. São conhecidos como os moluscos. Por exemplo, a ostra, o polvo, a lula e os caracóis, que temos como escargot. Os moluscos são bilatérios, celomados, triblásticos e não segmentados. O corpo dos moluscos é mole formado por 3 regiões: cabeça, onde se localizam os órgãos sensoriais e gânglios cerebrais; pé, musculoso locomotor que pode ser transformado em tentáculos; e massa visceral, que abriga os órgãos e é protegida por uma concha. A massa visceral, já mencionada anteriormente, encontra-se revestida por uma pele que é o manto. As glândulas que secretam a concha calcária e que correspondem ao exoesqueleto, reveste o corpo e é produzida a partir da epiderme do manto. A concha pode ter várias formas variadas, como no caracol, que é uma peça univalva, no mexilhão, que são 2 peças bivalvas, ou ainda mesmo pode estar ausente, lesma do mar ou interna e reduzida, lula. O manto faz uma dobra que delimita a cavidade entre ele e a massa visceral, e que é chamada de cavidade paleal ou cavidade do manto. Essa cavidade abriga as aberturas dos aparelhos digestivo, excretor e também das brânquias. O movimento dos moluscos depende da musculatura do pé, que pode ser usado para rastejar, cavar ou nadar. Ou ainda mesmo pode ser transformados em tentáculos, como o polvo e a lula. O tubo digestivo dos moluscos são completo. Eles apresentam boca e ânus. Na boca eles têm a estrutura característica do grupo, que são línguas com pequenos dentes de quitina. A rádula. Com esses dentes eles raspam os alimentos das pedras e levam direto para o tubo digestivo. A rádula está ausente nos moluscos filtradores, pois estes se alimentam de plâncton. A ostra e o mexilhão são exemplos de moluscos filtradores. Os moluscos são dotados de um estômago e de intestino, que se abre pelo ânus, e uma glândula digestiva, que é o fígado. Estão presentes também as glândulas salivares, que têm como função lubrificar a rádula e envolver o alimento com muco. A maior parte da digestão é intracelular, que ocorre nas glândulas digestivas, e já a extracelular ocorre no estômago. A principal função do intestino dos moluscos é a eliminação de fezes. A respiração dos moluscos varia conforme seu habitat, podendo ser pulmonar ou branquial. Se o molusco fizer respiração através de brânquias, é retirado o oxigênio dissolvido na água, que é levado pelo sangue por todas as células do corpo. E da forma pulmonar, a cavidade paleal transforma-se numa câmara, cuja parede é irrigada pelo sangue. Essa câmara funciona como um pulmão primitivo, retirando o oxigênio do ar atmosférico. A circulação dos moluscos é do tipo aberta ou lacunada, pois o sangue que sai do coração cai em cavidades ou lacunas que vão banhar as células. O coração ocupa a posição dorsal e fica em uma cavidade chamada pericárdio. Possui 1 ou 2 átrios e um ventríloco. O sangue das células volta ao coração pelas lacunas. Os moluscos possuem pigmentos respiratórios chamados hemocianina e principalmente os cefalópodes possuem hemoglobina. E alguns moluscos não possuem pigmentos respiratórios. No cefalópodes, a circulação é do tipo fechada, ou seja, o tempo todo ocorre entre os vasos. E as trocas de alimentos e gases ocorrem entre os tecidos e os capilares. A circulação é feita por metanefrite. Cada metanefrite possui um ducto com 2 aberturas. Uma para a cavidade pericárdica, chamada nefrostoma, de onde retira as excretas, e um poro excretor, chamado nefridioporo, por onde saem as excretas. O sistema nervoso dos moluscos é formado por vários pares de gânglios unidos por cordões nervosos. Na cabeça há um par de gânglios cerebrais, que envia os nervos para os órgãos sensoriais e para os gânglios bucais, a rádula. Já os pés dos moluscos são dotados de gânglios pedais, que controlam as contrações da musculatura da parte do corpo. Ainda existem os gânglios que inervam os órgãos internos, os que inervam o manto e os que inervam as brânquias. Os moluscos podem ser hermafroditas ou dioicos.
Nos hermafroditas, raramente ocorre a autofecundação. O que mais ocorre é a fecundação cruzada. Em algumas espécies, inicialmente ocorre só os gametas masculinos, como o macho, e mais tarde vem ocorrer os gametas femininos, como a fêmea. A fecundação dos moluscos também pode ser externa e o desenvolvimento direto ou indireto. Há 5 classes importantes nos moluscos: a dos gastrópodes, a dos bivalves, a dos cefalópodes, a dos anfineuros e a dos escafópodes. Veremos cada uma dessas classes em seguida. Os anfineuros, também conhecidos por quítons, têm cabeça reduzida, sem olhos nem tentáculos, e não se observa grande diferença externamente entre a região anterior e posterior do animal. O quíton mede cerca de 5 centímetros e rasteja no fundo do mar, raspando as algas das rochas com o auxílio da rádula. Os anfineuros só possuem representantes marinhos. Os escafópodes passam a maior parte do tempo enterrados na areia e alimentam-se de plâncton, que capturam por meio de tentáculos ciliados perto da boca. Não possuem brânquias, a respiração é feita pelo manto, que secreta uma concha em forma de tubo. O pé tem a forma de cone, lembrando que é a proa de um barco e dando origem ao nome do grupo, escafo igual a barco e podos igual a pé.